Olá pessoal, eu vou criar alguns vídeos falando sobre cursor. O primeiro deles é esse. Bem, mas e o que é cursor? Cursor, como ele diz, é um recurso bastante interessante em banco de dados, pois permite que seus códigos SQL façam a varredura de uma tabela ou consulta linha por linha. Calma, tem que lembrar disso. Toda consulta select tem como resultado uma tabela, nem que seja a tabela com uma linha e uma coluna, só o númerozinho, mas normalmente é uma tabela. Então, na maioria das vezes, um simples select ele retorna a informação para mim. Mas às vezes é interessante que além da informação entregue, né, ela precisa ser varrida. Bom, eu criei aqui um exemplo para mostrar o cursor, né? Só que um exemplo simples, que alguém ao olhar pode dizer assim, Adilson, isso aqui eu consigo fazer com um comando select usando a função agregada sum. Realmente, mas o que eu quero mostrar aqui é a ideia, tá bom? Então, vamos lá, sigam aqui. É muito mais vantajoso criar um cursor que faça análise de cada produto de estoque, conferindo seu histórico, calculando sua previsão de venda para o próximo mês, capturando melhor o cliente que já comprou, etc., do que criar um select absurdamente grande que talvez não consiga ainda todas as informações de forma simples. É verdade. Então, para utilizar o cursor, analise o código-fonte a seguir, onde são mostrados e comentados passo a passo a criação. Coloquei esse código vai estar na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou criar aqui um database chamado tutorial cursor, tá ok? Depois vou selecioná-lo e criar uma tabela veículos, que só tem o identificador do veículo e a quilometragem. Coisa simples. Vamos lá. Criei, deixa eu ver se criou certo, mensagem que saiu. Beleza. Cadê? Vou aumentar um pouquinho. Pronto, criei. Agora eu vou selecionar ele, né? E agora eu vou criar a tabela veículos, tá bom? Vamos dar um refresh aqui. Vamos procurar esse tutorial, ele aqui, selecionada. Só tem uma tabela e essa tabela deve estar vazia, tá? Vamos dar uma verificada, né? Tá aqui, ó. Tem nada. Beleza. Vamos inserir. Então, vou inserir o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Beleza? Agora, olha lá, estão os quatro lá. Beleza. O que é que eu quero nessa é, nessa minha tabela, nesse meu cursor? Veja, eu quero somar as quilometragens. Bom, se eu colocar aqui, ó, select quilometragem from veículos, ele mostra só a quilometragem. Se eu colocar um sum aqui, certo? Ele mostra o resultado, 61.800. Beleza? Ok? Então, isso aqui resolveria o que eu quero, correto? Vou mostrar agora como eu faria para obter isso. Vou deixar os dois códigos aqui, tá? E vamos lá. Primeiro, eu estou criando uma procedure. O cursor ele vem dentro de uma procedure, tá? Estou criando uma procedure chamada ó, soma quilometragem. Bom, como eu estou usando o tutorial cursor tá escolhido, né? Eu não preciso usar essa parte aqui. Eu estou usando mais por precaução. Eu tenho uma variável chamada resultado, que é do tipo inteira, né? Quer dizer, o tipo da variável é esse. Agora, para a procedure, ela é uma variável de saída. Quer dizer, ela não recebe nada. Mas ela é devolvido algo para ela. Tá bom? Adilson, mas isso é uma função? Não. É uma procedure. Porém, ela tem um parâmetro que é um parâmetro de saída. Por isso que tem um alt aqui na frente. Tá joia? Então vamos lá.
Begin. Primeira coisa que eu vou fazer é definir as variáveis que eu vou usar no meu algoritmo, tá? Então, vou criar aqui, ó. Não existe, não existe mais linhas. Int default, quer dizer, é inteiro, mas o default é zero, quer dizer, está começando com zero. Vou criar uma variável chamada quilômetros, eu vou explicar para que serve ela, tá? Assim como as outras, e um total de quilômetros. Na primeira, eu estou criando a variável inteira e eu vou utilizar até não existe mais linhas, porque eu vou fazer associação entre ela e o cursor, tá? E esse ele vai devolver alguma coisa quando for devolvido not found para a leitura do cursor, tá certo? E como é que eu faço isso? Tem aqui embaixo. Então, quilômetros é onde eu vou jogar o resultado. Veja, quando eu rodo aqui o select, ele pega a quilometragem. Eu vou pegar esse valor da quilometragem e jogar em quilômetros. E depois usar para somar aqui em total de quilômetros. Vamos lá, vou declarar meu cursor. Meu cursor é exatamente aquele, select quilometragem from veículo, lembra? Então, para cada linha ele mostra só a quantidade de quilômetros. Declare continue handle for not found set. Ah, já que eu mudei o nome, né? Não existe, não existe mais linhas, tá? Dizendo que ele está valendo 1. Open meu cursor. Abrir o cursor. Quando eu abro o cursor, o que é que ele faz? Ele gera essa tabela baseada nesse select aqui. Ele gerou aquela tabelinha. Só que ele guarda na memória, eu posso ler ela sequencialmente falando, né? Leu a primeira linha, a segunda. O que ele faz? Ele lê a primeira linha. Quando eu dou um open cursor, ele posiciona a primeira linha. Quando eu dou um outro comando, que logo aqui em seguida, fetch, ele lê a primeira linha e passa para a segunda, tá? Ele lê a primeira linha e passa para a segunda, certo? Bom, beleza. Lembrando que o SQL não tem for, então vou ter que usar o loop ou while. No caso aqui eu escolhi usar o loop, olha. Ele começa aqui com o meu loop e vai até aqui, ó, end loop, que ele volta para onde? Para cá, tá certo? Ele entrou, estou com o cursor aberto, ele entrou, deu um fetch. O fetch é a leitura. Ele pega o resultado da linha e joga em um registro ou em uma variável, como é o caso aqui. Ele está jogando na variável quilômetros. Mas lembra que a linha só era, cada linha tinha só um valor, por isso que ele joga aqui dentro. Aí ele pergunta, estou dando fetch, leia e joga aqui dentro. Aí ele pergunta, não existe mais linhas igual a 1? Então, se for verdade, leave meu loop. É assim que eu saio do loop, tá? É dessa forma que eu saio do loop. If and if, né? Que é o teste. Bom, se ele não entrou aqui, significa que tem valor lá. Então ele pega fazer o quê? Ele jogou, quando ele leu, ele jogou o resultado em quilômetros. Aí eu faço 7. Total de quilômetros igual a total de quilômetros mais quilômetros. Estou somando os quilômetros. End loop. Cheguei no fim do loop, ele diz, ó, volta para cá. E ele fica nesse loop até que não exista mais linhas para ler. Quando isso acontecer, o que é que ele vai fazer? Ele vai setar a variável resultado, certo? Para que ela retorne. Lembra? Resultado é aquela variável aqui no início, ó, que é do tipo out, quer dizer, ela vai ser usada para voltar com alguma coisa. Coloquei e encerrei, certo? Com isso, o que acontece? Ele jogou em resultado ou na variável que está sendo passada como parâmetro, resultado para a saída. Bom, depois que ele sai, o que é que eu faço para rodar isso? É call, tá? O nome da variável, ó, soma quilometragem, cadê? Call, soma quilometragem, eu vou chamar de arroba teste, é a chamada. Depois, para ver o que ele retornou, select
arroba teste, certo? Ele vai executar o soma quilometragem, tá certo, nome? Tá? Soma quilometragem passando no arroba teste. Arroba teste é uma variável que eu estou criando aqui, ok? Vamos ver como é que fica agora. Vamos executar linha por linha. Já criei, já coloquei os dados. Beleza, vou definir agora a procedure, né? Lembram daquela história do delimiter que a gente comentou, né? Para evitar que ele confunda o final da procedure com algum comando ponto e vírgula aqui, eu botei o final terminando com o dólar dólar. Mas eu quero que isso funcione enquanto eu estou criando a procedure. Vamos executar procedure criada. Vamos ver se funciona agora. Executei, ó. E agora vou mostrar o resultado 61800. Ok? Tão simples, pessoal. Forma simples. Claro, Adilson. Mas olha, gostei, porque isso aí podia ser feito com o Simples Select. Realmente é verdade, tá? Mas aí vocês não iriam para o próximo vídeo, tá bom? Daqui a pouco a gente se vê lá. Tchau, tchau, pessoal.